Bom dia a todos, aqui professor Paulo, espero que todos estejam bem, nos conformes. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da África, tá? E que é um tema bastante atual. Até pouco tempo nós não estudávamos a história da África, né, de forma profunda, né, pode-se dizer assim. Na época que eu fiz faculdade, que foi lá na Unisantos, em 2004, nem sequer existia cadeira de História da África, né? Hoje em dia a gente já sabe que tem, somente depois das leis que foram publicadas depois do ano 2000, né? Então, isso fez com que os livros didáticos passassem a ter o conteúdo também, né? Então eu posso dizer assim que o que eu aprendi sobre a História da África eu aprendi por conta própria, né? O pouco que tem nos livros didáticos e o que eu peguei por fora, né? O concurso, por exemplo, da Prefeitura de Cubatão, eles já cobraram, né, essa História da África, e aí eu tive que ler alguns livros de História da África, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela cultura africana, quem me conhece sabe que eu sou, né? Eu sou capoeirista, né? E a partir da capoeira eu passei a também me aprofundar também na cultura africana de outras formas também, tá bom? Então eu tive que ler alguns livros, depois eu indico para vocês os livros, caso vocês se interessem. Ainda não tem muita coisa, dizer assim, fácil, né? Ainda é muito complicado, né? Os livros são bastante herméticos, né? Para a gente entender. Mas o primeiro passo é começar, né? Tem muita coisa na internet também hoje em dia, tá? E a gente sabe que isso é importantíssimo. Por quê? A África ela está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Então isso é um ponto fundamental que a gente tem sempre que colocar, né? Então quando a gente fala de história da África, a gente está falando da nossa própria história. Ah, professor, mas eu sou branco, né? A gente sempre fala isso pela questão da cor da pele, né? Mas a gente tem que lembrar da nossa ancestralidade, nossos bisavós, nossos avós, né? O tataravô, né? No caso da minha família, tataravô, né? Enfim. E aí a gente vai olhar que a gente tem, sim, o pé na senzala, né? Não adianta você querer fugir disso, né? Enfim, e aí a gente vai ver a importância da cultura africana por uma questão de ancestralidade nossa, né? Os nossos antepassados que vieram nos navios negreiros, né? Que viveram nas senzalas, tá? Então, isso é muito mais próximo da gente do que a cultura, por exemplo, grega e cultura romana, que a gente estuda com afinco, né? Nós sabemos muito mais da Grécia e de Roma do que da história da África. Não desmerecendo a cultura grega e romana, né? Que faz parte do nosso idioma, né? Enfim, também, né? Mas a gente também tem que focar na cultura africana, ok? Mas enfim, gente, vamos ao que interessa, né? Aqui, então, nós estamos, né, a temática seria a África entre os séculos 11 e 15, né? Então, para introduzir o assunto, né, que é do livro didático que eu estou usando, que é do projeto Telares, né? Já mostrei para vocês numa outra ocasião, tá bom? De sétimo ano, Gislaine Azevedo e Reinaldo Seriacopi. Então, aí a gente inicia o capítulo, né? O texto aí, que foi um... Na verdade, a tarefa foi para os alunos da escola Ulisses, né? Mas para todos que gostam de história, né? Isso é fundamental aqui no caso, né? Então a gente não vai desmerecer, né? Porque é para todo mundo que gosta de história, né? Tá? Independente de qualquer coisa, tá bom? Mas enfim, então a gente introduz o assunto aí com algumas palavras de origem africana, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de moleque, banguela, samba, cafundó, cafuné e giló, né? São algumas das palavras que a gente tem de origem africana que nós usamos na língua portuguesa, né? Talvez não no português de Portugal, mas no português aqui do Brasil, né? Tem uma infinidade de palavras de origem africana, né? Esses em especial são de origem banta, né? Depois a gente vai ver isso melhor, essa questão do banto, do iorubá, né? Na nossa língua, tá bom? E a gente mais ou menos sabe o significado, né? Moleque seria um menino travesso, né? Eu lembro até de quando eu ia ao Nordeste, né? E os meus primos, eles não gostavam de serem chamados de moleque, porque moleque lembra o menino africano, né?
E uma questão de preconceito mesmo, né? O menino travesso não é o menino bonzinho, é o moleque, tá? Enfim, você lembra do filme lá do Capitão Nascimento? Você é moleque! Você é moleque! Então, né? Uma questão de mas é assim, um pouco pejorativo, né, hoje em dia, né? Mas moleque é um menino, né? Uma expressão africana, tá bom? Que foi introduzida na língua portuguesa. Manguela é aquele cara sem dente. Samba, todo mundo sabe, né? O ritmo musical. Cafundó, eu falo muito, uso essa expressão cafundó do Judas. Longe, né? Um local muito distante, tá? Cafuné, né? Fazer um carinho na cabeça, cafuné. E o jiló é aquele legume amargo, né? Que muita gente gosta. Eu pessoalmente não gosto, né? Tá bom? São algumas palavras de origem banta, ok? Então, uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer, tá, gente? É que a África não é um país, a África é um continente, tá? Então é sempre bom lembrar isso, não existe país chamado África, tá? Tem a África do Sul, que é um país, tá bom? Mas não existe um país chamado África, por quê? É um continente, né? Como vocês podem ver nesse mapa que eu trouxe aqui, tá? É um continente com inúmeros países, tá? Olha a quantidade de países que tem no continente africano, tá bom? Então não dá para você falar de África como país, não existe país chamado África, existe o continente africano, tá? Então isso é uma coisa fundamental que a gente tem sempre que lembrar vocês para não fazerem essa confusão, tá bom? Enfim. Então, as sociedades africanas, né, elas se organizavam no passado, né, de diversas formas diferentes, né? Então tinham sociedades que eram pequenos grupos, que viviam da caça, da coleta, da pesca, da agricultura de subsistência, tá bom? Sociedades bastante simples. Existiam sociedades mais organizadas, né, mais complexas, na verdade. Então, aldeias formadas, né, com líderes e reinos que seriam conjuntos de aldeias, tá bom? Então a gente não pode esquecer que o Egito Antigo fica na África, né? O Egito atual, né? O Egito fica na África, o Egito Antigo, obviamente, que ficava lá também, né? Então a grande civilização africana, o Egito, como a gente sempre cita, né, nos livros, é africana, tá bom? É que os europeus se apropriaram, né, de tal forma do Egito, que é um assunto do sexto ano, né? Que muita gente acha que o Egito fica na Europa, né? Isso nunca ocorreu, tá bom? Sempre bom lembrar isso aí. Os egípcios antigos também eram pessoas negras. Ninguém tinha olho azul. Não tinha faraó de olho azul, né? Sempre bom lembrar isso aí porque os filmes de Hollywood distorcem um pouco isso, né? Se eles tivessem um pouco de carinho com o estudo do continente africano, isso jamais ocorreria.